mas para mais uma correção de um sistema linear aqui 3×3. Como é que eu começo aqui, ó? Encontrando a matriz A, encontrando uma matriz que eu chamo de X, encontrando uma matriz Y. É o seguinte, tudo começa pela matriz A, né? Matriz A, eu vou colocar todos os coeficientes aqui. Os coeficientes de X aqui, ó. 1, 2 e menos 1. De Y, 2, menos 1 e 3. Coeficientes de Y, né? Coeficientes de ZO, todos são iguais a 1. Ok. Agora, vou montar a matriz X. A matriz X, eu vou tirar os coeficientes de X. Os coeficientes de X aqui, ó, são esses. 1, 2 e menos 1. 1, 2 e menos 1. Então, eu vou tirar os coeficientes de X e vou colocar esses valores, ó. Então, tirei, coloco 0, 1 e menos 2. E o restante da matriz eu vou colocar segunda coluna e a primeira coluna. Primeira não, terceira, né? Na matriz Y, eu vou tirar os coeficientes de Y, ó, 2, menos 1 e 3. Então, a segunda coluna. Ou seja, na primeira coluna eu vou repetir. E a segunda coluna eu tiro e coloco 0, 1 e menos 2. A última coluna eu repito. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o determinante dessas três matrizes. Para calcular o determinante dessas três matrizes, eu preciso repetir a primeira coluna e segunda coluna. Vou fazer isso com a matriz X e também com a matriz Y. Repetir a primeira coluna e repetir a segunda coluna. Prontinho. Montamos aqui, ó, o esquema para calcular o determinante. Agora sim, eu posso calcular esse determinante. Determinante de quem? Determinante de A. Determinante de X. E determinante de Y. Como que eu calculo o determinante aqui? Eu vou traçar aqui, ó, as três diagonais principais. 1, 2, 3, diagonal principal. E vou multiplicar. Menos com mais dá menos. 1 vezes 1, 1. Menos com mais dá menos. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3 é 6. Agora, as diagonais secundárias. Tem que lembrar de trocar o sinal, tá? Menos com menos dá mais, dá positivo, troca o sinal. Dá 1. Tá tudo positivo, troca o sinal. Trago o negativo. 3 vezes 1, 3. Tá tudo positivo, troca o sinal. 2 vezes 2, 4. Vem menos 4. E aí, eu tenho aqui, ó, que o determinante de A vai ser igual a... Presta atenção aqui. Menos 2, menos 4 dá menos 6. 6 menos 6 dá 0. Então, ficou o que aqui? Ficou menos 1 e menos 3, tá tudo negativo. Isso dá menos 5. 3, 4, 5. Encontrei o determinante de A, deixo ele quietinho aqui. Vou encontrar agora o determinante de X. Traço as diagonais principais. Aqui tem 0 na diagonal, não precisa multiplicar. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais com menos dá menos. 3 vezes 1, 3. Diagonal secundária. Essa segunda secundária não precisa multiplicar, porque vai dar 0, tá?
Menos com menos dá mais, troca o sinal, 2 vezes 1, 2. Tá tudo positivo, vai dar positivo, troca o sinal, menos 2. E aí eu tenho o seguinte, 4 mais 4 dá 8, tudo negativo, eu só somei os negativos. 8 mais 3, subtrai, dá o sinal do maior, dá 5, né? 8 menos 3 é 5, sinal do maior, negativo. O que é esse menos 5? Esse menos 5 é o determinante de x, ó, de x, menos 5. O que é que nós vamos fazer com ele? Por enquanto, deixa ele quietinho aqui. Vamos encontrar agora o determinante de y. Eu tenho o seguinte, ó. Traço as diagonais principais. 1 vezes 1 é 1. Tem um zero aqui na diagonal, não vou multiplicar. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Diagonal secundárias. Mas com menos dá menos. Troca o sinal. Vem um positivo. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Troca o sinal. Mais 2. Aqui dá 0, né? E aí eu tenho o seguinte, ó. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Menos 4, isso é igual a 0. Logo, o determinante de y é igual a 0. Deixa eu destacar aqui. Beleza. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Agora, pessoal, nós vamos calcular o x. Vou colocar aqui de vermelho. O x e o y. O x e o y. Aqui, que são essas variáveis, né? Encontrar o x vai ser o determinante dele, de x, sobre o determinante de a. Encontrar o y vai ser o determinante do y sobre o determinante de a. Então, eu tenho o seguinte, ó. Determinante de x é menos 5 e o determinante de a também menos 5. Qualquer coisa dividido por ela mesma é igual a 1. Determinante de y, 0, sobre o determinante de a, menos 5. 0 dividido para qualquer valor vai dar 0, né? Então, eu vou agora encontrar quem? Eu já tenho x, eu já tenho y, eu quero saber quem é z. Pego qualquer uma dessas equações, vou pegar essa primeira, eu repito, qualquer uma, tá? Você pode pegar, vai dar certo. E vou substituir quem aqui, ó? Eu vou substituir x e y para encontrar z. X é 1. 2 vezes y. Y é quanto? É 0. Mais z. Isso é igual a 0. Aqui, ó. 1 mais 0 é próprio 1. Ele vai passar para o segundo membro, né? Tá 1 positivo, vem 1 negativo. Pronto, encontramos z. Gente, eu fui aqui direto. Mas eu tenho aqui, ó. Deixa eu vir para cá, para explicar melhor. 1 mais 2 vezes 0, 0. Mais z igual a 0. 1 mais 0 é 1, certo? Esse 1 passa para o outro membro com operação inversa. Foi isso que eu fiz. Logo, a solução aqui é sempre x, y, z. A solução, nesse caso, menos 5, 0 e menos 5. 1, né? Errei aqui, tá, gente? A solução é 1 de x, 0 de y e menos 1 de z. Desconsidere isso aqui. Na letra B, nós temos o seguinte, ó. Vamos montar a primeira matriz. 1, 4 e 1. 2, menos 1 e 1. 3, menos 1 e menos 1. Matriz X.
Vou tirar os coeficientes de x, né? E vou substituir por quem? Por esses valores. 1, 3 e 6. E aí, as duas outras colunas eu repito. 2 menos 1 e 1. 3 menos 1 e menos 1. A matriz y, eu tiro os coeficientes de y, que é o do meio. Ou seja, vou repetir a primeira coluna dessa, né? 1, 4 e 1. 1, 4, 1. Tiro a segunda coluna e coloco 1, 3 e 6. Repito a última coluna. Agora, vamos calcular o determinante. E para calcular o determinante, eu repito a primeira e a segunda coluna. 1, 4 e 1. 2 menos 1 e 1. Aqui, 1, 3 e 6. 2 menos 1 e 1. 1, 4 e 1. 1, 3 e 6. Repetir as duas primeiras colunas, tá? Agora sim, podemos resolver o determinante. Vou encontrar aqui o determinante de A. Traço as 3 diagonais principais. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Tá positivo, fica positivo. Diagonal secundária. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Troco o sinal. Mais com menos dá menos. Troco o sinal. 1 vezes 1, 1. Mais com menos dá menos. Troco o sinal. 4 vezes 2, 8. E aí eu tenho o seguinte. Que o determinante de A é igual. 12 mais 8, 20. 23, 24, 25. 25 menos 2, isso é igual a 23. Esse 23 aqui é o determinante de A. Vamos encontrar aqui o determinante de x. Menos com menos aqui dá mais, 1 vezes 1, 1. Mais com menos, menos, 2 vezes 2, 6 vezes 2, 12. 3 vezes 3, ó, 9. Agora aqui. Mais com menos dá menos. Troca o sinal. 6 vezes 3, 18. Mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1. Troca o sinal. Mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6. Troco também o sinal. E aí, ó, eu tava observando aqui, gente, esse 12, ele é negativo, né? Observa aqui. 2 vezes 6 é 12, mas com menos dá menos. Eu vou colocar aqui de vermelho, tá? É negativo. Não é positivo. Agora sim. Eu tenho o seguinte. 1 mais 9, 10, 28, mais 18, né? 28 mais 1, 29, mais 6, 35. 35 menos 12. 2 para 5 é 3, 1 para 3 é 2. Deu 23. Determinante de y. 3 vezes menos 1 é menos 3. Mais com menos dá menos. 1 vezes 1, 1. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3, 12. Vai 1, 6, 7. 72.
Agora, diagonal secundária. 3 vezes 3, 9. Deu positivo, vem negativo. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Positivo. Mais com menos, menos. Vem positivo. 4 vezes 1. 4, que já dá pra cortar aqui, né? Ó. Menos 3 menos 1 dá menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Aí eu tenho o seguinte. 72 mais 6 dá 78. Menos 9 dá 69. E aí eu quero encontrar o determinante de x. O determinante, aliás, eu quero encontrar o x. Vai ser o determinante de x sobre o determinante de a, o x, né? O determinante de x é 23, o determinante de a também é 23, isso dá 1. Já o y é o determinante do y sobre o determinante de a. O determinante de y é 69. O determinante de a é 23. Isso aqui é igual a 3, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Vou encontrar agora o y. Vou pegar aqui, ó, essa última equação. Pode ser qualquer uma das três. O x foi 1. O y, 3. Vou encontrar z. 3 mais 1 é 4. Menos z igual a 6. Menos z vai ser igual a 6. Esse 4 passa negativo. Menos z é igual a 6 menos 4, 2. Vou multiplicar por menos 1, né? Para ficar aqui o z positivo. Logo, z é igual a menos 2, que também multiplico aqui o menos 2. Logo, a solução aqui é x, 1, y, 3 e z, menos 1. E por fim, a letra C, vamos aqui escrever os coeficientes de x, os coeficientes de y. Tá tudo positivo, vai ser bem mais fácil, né? Não tem aquele famoso jogo de sinal. Matriz E, a matriz X, tiro primeira coluna e coloco quem? 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Aqui, ó, a segunda coluna, coincidiu, né, com o mesmo valor. 1, 2 e 5. E a matriz Y, eu vou tirar a segunda coluna, né, e colocar o próprio valor aqui, ó. Vai coincidir também. Ou seja, vai ser a própria matriz A. Preste atenção. Na matriz A, eu tenho aqui, ó, os coeficientes de Y é justamente esse valor. Ou seja, o determinante de Y vai ser o próprio determinante de A. Vamos precisar calcular essa matriz Y aqui? Gente, não precisa, né? Porque, ó, eu tenho aqui, ó, exatamente a mesma matriz A. Ou seja, nós vamos precisar aqui calcular somente o determinante de A e o determinante de X. Para calcular esse determinante, eu vou repetir a primeira coluna e a segunda coluna. Aqui também, primeira coluna e segunda coluna.
Diagonal aqui principal, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. E 4. Como tá tudo positivo, vai dar positivo, então eu já trago negativo aqui, ó. 2 vezes 1, né? 4 vezes 2. Opa, vem negativo. 5 vezes 1, 5. Observa, ó. 2 menos 2 dá 0. E aí eu tenho que o determinante de A vai ser igual a 14 menos 13, né? 8 mais 5, 13, que dá igual a 1. Vamos para o determinante de x aqui. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. Troco o sinal. 4 vezes 2, 8. Troco o sinal. E 5 vezes 2, 5 vezes 2, 10. Também troco o sinal. Nossa, que determinante tão fácil de resolver esse aqui, né? Observa. 8 menos 8 dá 0. 8 menos 8 dá 0. 10 menos 10 também dá 0. Ou seja, o determinante de x é igual a 0. Logo, o que que acontece aqui? Eu tenho que calcular aqui o determinante. Eu tenho que encontrar o x e eu tenho que encontrar o y. O x é o determinante de x, que é 0, dividido para 1. Isso dá igual a 0. 0 vezes 1, 0. O determinante de y. O y é o determinante de y dividido pelo determinante de a. Gente, a matriz é a mesma. Quer dizer que o determinante de y também é igual a 1, né? E para eu encontrar o y, é o determinante dele sobre o determinante de a. Ou seja, 1 dividido para 1, que dá o próprio 1, né? Tem como dar outra coisa. E aí eu tenho, ó, que x mais y mais z é igual a 1. X mais y mais z é igual a 1. X é 0. Y é 1. E z é 0, né, gente? Já podemos concluir que o z aqui é 0. Porque tem que dar 1, então só pode ser 0. Mas vamos lá. Z é igual a 1. Esse 1 passa para cá, negativo. E eu esqueço já o 0 ali. 1 menos 1, 0. Logo, eu tenho que a solução desse sistema é x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 0. Ok? E é isso. Façam as correções de vocês e enviem para mim, tá bom? Estou aguardando.